Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, o capítulo de número 14, onde nós vamos fazer aqui menção da palavra do nosso Deus. 2 Crônica, capítulo 14, o versículo 1 em diante vai dizer assim a palavra do Senhor. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, sabendo que o Senhor é um Deus presente, que o Teu Espírito está sobre, ó Deus, cada vida, ó Pai. A presença do Senhor é real, porque a Tua palavra diz que o Senhor se faz presente onde estiver 2, 3 ou mais em Teu nome. Que o Senhor possa falar conosco, possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que possamos ser edificados, Senhor, por ela. Possamos ser tocados, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, porque o Senhor é um Deus vivo. Fale com cada vida, em nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor, que está no livro de Crônicas. Nós vamos ver um rei, ele foi o 6º rei de Judá, e ele reinou aqui por esse tempo, da descendência de Davi, né, descendência de Salomão. E a Bíblia vai dizer, e ela faz questão de dizer, no versículo de número 1, na parte B, que Asa reinou em seu lugar, né, no lugar do seu pai, né, nos seus dias, esteve a terra em paz durante um período, os primeiros períodos, né, do reinado dele já teve 10 anos de paz. E essa paz, ela fez que houvesse uma prosperidade na terra de Judá, não é? E sobre o povo. Então, mas é importante nós entendermos que todo o povo de Deus, de Judá, de Israel, quando o povo estava vivendo as prosperidades do Senhor, vivendo as bênçãos de Deus, eles tinham sempre uma tendência a desagradar o Senhor, a cair no desagrado de Deus, né? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que neste momento, quando o povo estava aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus, não havia uma grande prosperidade, não é? Durante os primeiros 10 anos, o povo estava aqui usufruindo da presença do Senhor, mas Asa ele teve um comportamento. E é importante nós aqui fixarmos este comportamento de Asa. E é onde nós vamos ver. O que no versículo 2 vai dizer: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus. Então nós vamos ver que Asa ele fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor Deus. Quer dizer, ele teve a preocupação de fazer o que era bom e o que era reto, não somente ao olho do povo que ele governava, mas o principal que era fazer aquilo que agradava a Deus. Se nós abrirmos aqui o versículo 4, os irmãos podem abrir o versículo de número 4, olha o que a Bíblia vai nos dizer. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Então, o primeiro ponto importante que Asa fez, ele fez o quê? Ele fez com que o povo pudesse buscar ao Senhor, observassem a lei e o mandamento. Então, qual que é o objetivo de Deus para com a igreja, para com os homens do Senhor? É fazer com que a humanidade conheça, aqui no versículo 4 de 2 Crônicas 14, é que o homem conheça o quê? A lei e os mandamentos. Então, nós temos essa incumbência de levar aos homens o conhecimento da verdade que se encontra justamente na palavra de Deus. Por isso que, quando o homem se depara
com a palavra de Deus, com a sua lei e com os seus mandamentos, o homem ele logo se percebe-se quanto ele precisa de Deus e quanto ele precisa mudar os seus comportamentos, não é? Então, o ponto principal do ministério, do reinado aqui de Asa, foi que ele temeu ao Senhor, ele foi reto ao Senhor, ele agradou a Deus, né, os olhos de Deus, e ele levou o povo de Judá ao conhecimento da lei e do mandamento. E o povo indo ao conhecimento da lei e do mandamento, olha o que acontece no versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Vai mais adiante no versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Então, por que houve esses 10 anos de paz? Né? Esses 10 anos que Judá não viu guerra e não tinha nem vestígios de inimigos chegarem. Por quê? Ele levou o povo a conhecer os mandamentos e a lei, e o principal, ele mandou tirar toda a idolatria, as estátuas levantadas que vinham já dos outros reinados que estavam se prostituindo aos outros deuses, aos deuses de Baal, não é? E outros deuses da fertilização, outros deuses ali do sol. Então, fez com que isso agradasse ao Senhor. Por isso que no final do versículo 5, onde nós lemos, e o reino esteve quieto diante dele. Quer dizer, houve uma grande prosperidade. E o que eu queria fixar neste momento, que quando nós estamos em paz com Deus, irmãos, quando nós estamos em paz com Deus, essa paz que nós temos com Deus, ela vai gerar em nós uma prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade bíblica, nós não falamos da prosperidade que o mundo vê. Prosperidade do mundo é dinheiro, né? Eu estou próspero, eu estou bem. Mas a prosperidade bíblica é a paz interior. É você estar bem em todas as áreas da tua vida. Então, quando Asa ele levou a presença de Deus para o povo e tirou a idolatria, houve uma paz, né? Houve uma calmaria no seu reinado. Então, isso é o primeiro conselho que nós vemos da Bíblia. Para que as coisas andem bem, tiremos os ídolos. O que é ídolo? É tudo aquilo que está nos sobrecarregando e tirando a presença de Deus, que está acima de Deus, tudo aquilo que se coloca na nossa vida como maior do que Deus. Então, quando nós fazemos isso e colocamos Deus como a prioridade, e os seus mandamentos e a sua lei, irmãos, automaticamente o que vai gerar a paz e as prosperidades divinas para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida. E olha o que vai dizer no versículo 6, o que Asa fez. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. Novamente faz questão. Por que ele conseguiu prosperar? Por que conseguiu fazer uma prosperidade? Porque a terra estava quieta, porque estava agradando ao Senhor. Então vamos lá. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dara repouso. Então é exatamente isso que acontece na nossa vida. No reinado de Asa, no reinado de Judá, estava tendo uma grande prosperidade, repouso. O Senhor fazia que não havia guerra, mas isso não quer dizer que nas cidades circunvizinhas não estava havendo, né? Mas em Judá não havia confronto, porque Deus estava abençoando aquele povo naquele momento. E quando Deus estava abençoando aquele povo, eu acho interessante nós fixar nisso agora. Quando Deus está nos abençoando, nós temos a tendência do quê? De relaxar, não é? Quando tudo está bem, a gente não busca melhora. E quando tudo está indo bem, a gente não busca se aprimorar ou conseguir ou fazer coisas maiores. Quando está bem, a tendência é o homem descansar. Só que o reinado de Asa foi diferente. Quando ele viu que tudo estava sossegado, aí que nós vamos na Bíblia de novo. Olha o versículo de número 7. Disse, pois, a Judá, né? Ele disse ao povo de Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros,
torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Quer dizer, diante de nós, diante daquele povo. Pois buscamos ao Senhor, o nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos o repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Quer dizer, no momento daquela prosperidade de Judá, através do reinado de Asa, o que aconteceu? Eles aproveitaram o momento para que se fortalecer mais, não é? Para se edificar mais, levantar os muros, as portas, os ferrolhos, as torres de vigília. Então eles se prepararam. Estava um momento próspero? Estava um momento de prosperidade de Deus, de presença de Deus? Estava. Mas eles falaram, então vamos aproveitar que os inimigos não estão nos observando, não estão nos atingindo, vamos fazer o quê? Vamos nos fortalecer. E é sobre este ponto um pouco que eu queria fixar um pouco isso. A sabermos, irmãos, que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Hoje, eu tive pensando e refletindo. Hoje nós temos o quê? Uma pandemia. Pegou todo mundo de surpresa. Muitos podem ou poderiam estar muito sossegados, está indo tudo bem, não se precaveram, não é? Não se resguardaram de tantas coisas. E chegou o dia mau, porque isso é para todo mundo, né? Nós vamos ver depois aqui na frente que vai chegar o dia da adversidade. Então o que acontece? Eles se prepararam para esse dia difícil. O que acontece no tempo de hoje? Muitos não se prepararam, porque não imaginava que iria acontecer algo de uma proporção mundial. Então o que acontece? Hoje tem pessoas passando necessidade, hoje tem por causa do resguardo das famílias, muito dentro da casa, há uma porcentagem alta de separação, de briga nos lares, não é? Há uma proporção maior de violências também e de outras tantas coisas. Quer dizer, as pessoas não estavam preparadas. Mas o que eu quero refletir? Na verdade, essa crise que está acontecendo através dessa pandemia, ela não gerou, muitas das vezes, o que está acontecendo. Por exemplo, está havendo muita separação nos casamentos. A crise gerou isso? Não. O que Deus está fazendo com isso? Deus, ele descobriu o que estava errado. Aos olhos, o que os homens estavam apenas levando. Olha o que acontece na igreja. A igreja não tem culto. E quando está tendo culto agora, vai ser culto com pessoas mais afastadas. Não podemos abraçar com a paz do Senhor. Então tem um distanciamento. Agora, o que Deus faz a gente refletir? Como estava a igreja antes da pandemia? Pessoas desinteressadas, não se compadecendo muitas das vezes com a vida do próximo, e se davam a paz do Senhor com o físico, mas em si mesmo não havia, muitas das vezes não há a comunhão necessária que Deus quer. Então, no meio dessa toda pandemia, Deus ele descobriu o estado do homem. Então, se o casamento muitas das vezes ficou pior ou até houve uma separação, porque já estava, mas ainda não estava sendo tratado. Por exemplo, a pessoa ficou passando muita necessidade. Não foi a pandemia. Deus ele só mostrou como já estava a necessidade econômica da pessoa, porque ela não estava se guardando, não estava poupando, não estava nada. Então veio muita adversidade, entre outras áreas, não é? Então nós vamos ver que o homem, levando-se uma vida de qualquer maneira, a tendência dele é se destruir, não é? É se destruir. Mas bom é Deus, pela sua palavra, que nos leva à orientação. Então, porque muitos estão na paz? Porque estão no Senhor. Porque sabe que a prosperidade ela vem de Deus, não é? Sabe que os cuidados ela vem do Senhor. Então, logicamente que tem muitas pessoas que estão muito, muito necessitadas, porque a vida já era muito necessitada. A vida já era muito dificultosa. Então, muitos cidadãos eles comem o pão do dia. Não tem o da manhã. Da manhã é outro dia.
Mas, muito dos casos, o que Deus fez foi só levantar o cobertor e mostrar, olha como vocês estão. O homem não está preparado para nada, não é? Até, infelizmente, os homens de Deus também não se preparam, não é? Mas nós sabemos que Deus é misericordioso. Mas olha lá, Asa, o que ele fez? Ele preparou uma torre, ele preparou as portas. Então, torre o que é? Lugar de vigilância, não é? Torre é lugar de vigília. É onde a cidade coloca um vigilante, ele fica observando, ver se vem os inimigos. Então, o que ele fez? Ele aumentou a sua visão. Asa aumentou a visão de Judá. O que ele fez? Ele colocou portas, ele colocou ferrolhos, ele colocou fechaduras, ele colocou lugares para fechar a porta, não é? E edificou ali. Então, eles edificando, então houve uma prosperidade. Então, eles estavam protegidos. Mas, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Asa, no versículo 8, ele tinha um grande exército de 300 mil de Judá e que traziam paves, lança, 280 mil de Benjamim, que traziam escudo, atiravam os arcos. Então ele tinha uns soldados ali de 580 pessoas mais ou menos. Então era uma cidade que tinha 580 mil pessoas. Só que veio uma adversidade. Veio ali o rei da Etiópia, né? Que aqui no versículo 9 fala como Zerá. Então o que acontece? Só que esse rei da Etiópia, ele tinha 1.300.000 soldados. Então, Asa que ele foi, e o que ele observa? Ele observa os muros já preparados de Judá, a torre ali, ele vê as armaduras dos seus soldados, 580 mil soldados, mas ele olha por detrás das muralhas de Judá, ele olha o quê? 1.300.000 adversários chegando para o confronto. Ele poderia dizer, não, eu já estou preparado, eu vou enfrentar. Só que mostra a prudência desse rei, que mesmo ele tendo um favorecimento, porque ele tinha se preparado, e o que é importante também a gente fixar aqui, que nós nunca podemos nos achar preparado o autossuficiente para enfrentarmos uma adversidade. Deus, ele sempre tem o nosso maior escudo, a nossa maior proteção. Então Asa, ele sabia que mesmo ele estando bem preparado, ele não ia depositar nele somente a confiança de vencer o adversário. Então ele depositou no Senhor. Olha o que vai dizer a Bíblia. Versículo de número 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Então, vale de Zefatá é um lugar de confronto, é um lugar da luta. Mas Zefatá também vai ser um lugar onde Deus entraria ali com a vitória. Olha lá, e Asa, no versículo 11, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso e quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o que aconteceu no versículo 12? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E os etíopes fugindo, Asa e os seus soldados foram atrás e saquearam, pegaram os animais, pegaram os utensílios de valores, e ali foram abençoados através dessa guerra. Então, o que nós vimos aqui então, irmãos? Que Asa, no momento dessa luta, ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz, e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar. Quer dizer, o Senhor é aquele que tem todo o controle, todo o poder. Aí ele diz aqui, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Quer dizer, Asa, ele sabia que Deus, ele era o autossuficiente.
para conseguir vencer essa batalha. Então, o que Deus nos traz para essa meditação? Primeiro, nunca é tempo de desistir, nunca é tempo de parar. Em Deus, quando nós colocamos em Deus a nossa confiança e a nossa esperança, de Deus vai vir o socorro, de Deus vai vir a prosperidade que nós estamos buscando, né? Cada um busca aquilo que realmente está precisando. E Deus, ele sabe da nossa necessidade. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, Deus, ele não só nos dá vitória, mas faz com que o ambiente seja um ambiente próspero, para que todos vejam que a mão do Senhor tem nos prosperado e nos abençoado. Então, o que nós vamos ver nesse reinado de Asa é um reinado que apartou da idolatria, quer dizer, o que nós podemos trazer para hoje. O que é um reinado próximo? O que é uma vida com Deus próspera? É quando nós colocamos Deus em cima de tudo, não é? Deus acima de tudo. Deus é a base principal. Ele não é o primeiro, ele é o topo principal. Depois nós colocamos as coisas embaixo. Segundo, ele levou o povo para conhecer os seus mandamentos e a sua lei. Exatamente é isso que nós devemos fazer no âmbito religioso, que é a comunhão com os irmãos. Em nossa casa, nós temos que mostrar os mandamentos e a lei. Mas vai ter pessoas, tanto na igreja, tanto no nosso lar e tanto na sociedade, que vão aceitar e outros não vão aceitar, não é? Então, mas independente do que forma cada um vai aceitar ou vai receber, o importante é nós nunca deixarmos desfalecer ou de acreditar que o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, o que eu quero ministrar hoje é que no momento da dificuldade, no momento das coisas boas, não busque só Deus nesse momento, mas busque Deus principalmente quando as coisas vão bem, quando nós temos mais tempo, porque nós estamos nos edificando, nós estamos criando torres fortes, porque quando vier a adversidade nós vamos ficar como muitos estão ficando no tempo de hoje, né? Porque Deus, a única coisa que Deus está fazendo é mostrar como os homens estavam. Então Deus nos dá a oportunidade de depois, agora, nessa nova etapa, refazermos, né? É o que o Senhor nos traz nesta palavra, que nós possamos nos refazer realmente conforme a Bíblia está nos ensinando. Então, agora nós vamos partir para o capítulo 15, mas vai ser uma meditação breve, só para nós entendermos, porque se nós orientarmos aqui nessa palavra. Olha o que vai dizer no versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Quem era Azarias? Era um profeta daquela época, tá? E saiu ao encontro de Asa, quer dizer, ele foi aconselhar Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e toda a Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Quer dizer, o que o profeta estava aconselhando. Por quê? Houve uma prosperidade aqui, meus irmãos. Quando venceram aqueles adversários da Etiópia. Quando venceram o adversário da Etiópia. Quando Asa tirou os ídolos, houve uma prosperidade. Porém, no capítulo 15, o povo começou novamente a se corromper. Então o profeta diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Quer dizer, se você e o povo permanecer em Deus, Deus estará com vocês. E se buscardes a Deus, vocês vão achar o Senhor quando vocês buscarem ele. Porém, se deixar de buscar, vocês não vão mais achar ele, porque ele não vai se fazer presente. Ele vai tirar, por exemplo, as suas mãos, a sua presença. Agora o que diz? Olha o versículo 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então isso vai mostrar de novo como Israel estava. Israel estava muitos dias sem o verdadeiro Deus, versículo 3. E sem o que? O sacerdote que o ensinasse sem a lei. Não ensinasse a lei. Então, olha o que estava acontecendo novamente. Israel estava aqui muitos dias sem o verdadeiro Deus, quer dizer, eles já estavam mudando de novo seus comportamentos e sem o sacerdote. Por quê?
Nessa época, os sacerdotes, alguns sacerdotes estavam corrompidos, não é? Então, quando o sacerdote, quando um homem de Deus está corrompido, o que ele vai fazer? Ele não vai buscar a orientação de Deus. E ele não buscando a orientação de Deus, ele não vai passar a orientação de Deus. Então, os homens naquela época estavam muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que os ensinasse a palavra do Senhor. Então, vai mostrar novamente o estado que Judá e Israel estavam vivendo novamente, não é? Eles estavam na prosperidade, mas no sentido espiritual estavam caindo novamente. Olha o que diz no versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, olha, ele está lembrando. Você lembra na sua angústia, quando você se convertia ao Senhor, não é? Olha o que vai dizer. Deus de Israel, e buscava e o achava. Então você lembra quando você estava afligido, angustiado, perseguido, você buscava o Senhor nas suas angústias, o Deus de Israel, e você achava, quer dizer, Deus ele se colocava presente nas suas angústias. E olha o que diz aqui no versículo 5. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes naquela terra, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com todas as angústias. Quer dizer, havia tanta falta da presença de Deus que naquele momento que o povo vivia, havia ali a falta de paz, não havia paz, né? Não havia prosperidade. Então, tanto quem saía, ou tanto quem voltava, quer dizer, tomava suas decisões, não conseguia se estabilizar na presença de Deus, não conseguia manter uma paz dentro dos locais, porque havia o que? No versículo 6, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, quer dizer, o homem sem Deus, o destino é esse, é se despedaçar, não é? É ir à ruína, porque estão longe da presença do Senhor, e a angústia ela faz parte. Quando o homem está, a ausência da paz gera angústia, a ausência da paz gera aflição. Então, o que Deus nos traz esta noite também para a nossa reflexão, que tão importante é nós estarmos firmes com Deus, porque Ele vai tirar as angústias, Ele vai tirar as aflições, e Deus vai nos dar a estratégia para vencermos nos dias maus, né? Mas Deus, Ele é tão bom que no versículo 7 Ele dá um encorajamento, né? E é o que o Senhor vai nos dar esta noite. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O que Deus está dizendo? Mesmo que haja luta, que haja adversidade, mas vocês não se corrompendo, vocês não estiverem muito angustiados com lutas entre povos e cidades, mas o que Deus ele fala, então esforça, continue se esforçando, né? Não se desfaleça as vossas mãos, quer dizer, quando a Bíblia fala não desfaleça as vossas mãos, quer dizer, não perca a sua força, aquilo que você faz ao Senhor, não deixe de fazer, não é? E a Bíblia diz, porque a vossa obra tem uma recompensa. E nós temos uma recompensa de Deus quando nós servimos a Ele. Nós temos essa grande recompensa que é a presença do Senhor, que é dias melhores que sempre virão, não é? Que Deus nos faz vitoriosos. Olha o que diz o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do portico do Senhor. Então, nós vamos ver que no momento daquela adversidade novamente, Asa ele teve que tomar novamente as decisões de se esforçar, não é?
e tirar todas as abominações novamente. Quer dizer, então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que se nós não tivermos vigilância, há uma tendência, porque o apóstolo Paulo fala que o homem natural ele tem tendência a fazer o que é errado. E o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu preciso fazer, eu não consigo, não é? Com muita dificuldade. Mas aquilo que eu não quero, facilmente eu consigo. Quer dizer, então o homem natural, ele tem tendência a ir ao desagrado do Senhor. Então o homem natural ele tem tendência a cair. Mas a Bíblia vai nos dizer que se nós perseverarmos em estarmos na presença do Senhor, a Bíblia vai nos dizer então que nós vamos desfrutar dos cuidados de Deus. Nós vamos desfrutar das prosperidades divinas. Então, Asa novamente ele teve que tomar as suas decisões, tirar. E até mesmo a sua mãe, né, que estava também sobre ali os cuidados do reinado, ele teve que excluir a sua mãe porque havia ali a idolatria a Deus Azera. Então ele teve que também ali fazer com que isso fosse excluído. Então ele teve que tomar decisões importantes na sua vida, não é? E muitas das vezes é assim que nós vamos ter que caminhar com o Senhor. Às vezes nós temos que tomar decisões importantes em agradá-lo ou ficarmos de uma forma que facilmente poderemos ser levados ao desagrado do Senhor, não é? E nós vamos ver que a Bíblia então vai nos dizer que durante Asa reinou 41 anos. Durante 35 anos, Asa ele agradou ao Senhor. Ele é conhecido como um dos reis que agradaram a Deus, não é? E Asa agradando ao Senhor, ele teve um reinado próspero. Mas no final do reinado de Asa, no capítulo 16, houve ali um descontentamento. O que acontece? No capítulo 16 vai dizer que ele não buscava mais a orientação de Deus e na sua enfermidade buscou os médicos e não ao Senhor. E depois ele veio a morrer. Quer dizer, percebe-se que Asa, a todo momento, ele teve uma vida como a nossa também. De altos e baixos, de adversidades, de lutas. E Asa, no final do seu reinado, ele falhou, não é? Ele teve um reinado perfeito, mas no final ele não buscou mais a Deus, talvez ele relaxou demais. É por isso que tem, não sei se já aconteceu isso com os irmãos, mas quando nós já tivemos contato com pessoas mais antigas na fé, e quando eu me converti, tinha um rapaz que ele estava afastado do caminho do Senhor, depois ele estava voltando de novo, mas ele falou assim para mim, porque ele via orando, ele via eu buscando a presença do Senhor, ele falou assim, você está buscando o Senhor porque ainda você é novo na fé, mas vai chegar um momento que você não vai orar mais direito, você não vai jejuar mais direito, você não vai buscar o Senhor direito. E eu vi isso, eu fiquei meio impressionado, porque no momento que eu estava naquela euforia de Cristo, era constante. Hoje em dia, vamos ser sinceros, se nós não nos esforçarmos para orar, nós não oramos. Se nós não nos esforçarmos para jejuar, nós não jejuamos. Se nós não nos esforçarmos para agradar o Senhor, nós não o agradaremos. Porque Asa aconteceu isso. No final ele relaxou demais. E ele não buscou orientação mais. E nas enfermidades ele buscou o homem do que o Deus. Então, é o que o Senhor nos orienta hoje. Não é? Não deixe de buscá-lo. Essa pandemia não é para destruição, não é para destruir a casa de ninguém, não é para destruir o casamento de ninguém, não é para passar ninguém fome. Essa destruição é Deus descobrindo e falando, olha como vocês estão, olha como está o homem, olha como está a igreja de Cristo, como está a comunhão com os irmãos, está desse jeito, afastados, desorientados. Então Deus mostrou e fala, buscai ao Senhor. Então o homem com paz com Deus, com comunhão com o Senhor, mesmo que há uma adversidade, ele vai saber enfrentar. E mesmo que a adversidade seja uma adversidade com 1.300.000 adversários, Deus vai dar vitória, porque ele depositou no Senhor a confiança. Amém? Então essa palavra que o Senhor nos deixa para hoje. Se nós, tanto nós que estamos aqui, tanto os irmãos
que estarão assistindo, se no início da pregação entrou com um pensamento de dificuldade, de desânimos, de orientações que parece que as coisas não vai dar certo, parece que as coisas não estão indo, o final dessa mensagem eu digo que no Senhor há a vitória, no Senhor há a recompensa, e fortifica-se na presença dele, porque não é em vão, não é? O Senhor dará vitória. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Nós oramos neste momento, meu Pai, porque sabemos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela é viva. Aleluia, nós servimos um Deus vivo, ó Pai, um Deus que se compadece da nossa necessidade, é um Deus que conhece as nossas aflições, as nossas angústias, é um Deus que sabe o que precisamos, é um Deus, ó Deus, que nos leva, ó Deus, na sua presença. Ó Pai, assim como Asa, Senhor, se fortificou, se preparou, quando teve aquele momento de paz, o momento, Senhor, onde não havia guerra, Ele, ó Deus, preparou as muralhas, Ele preparou, Senhor, meu Deus, os altares mais altos, ó Deus, Ele preparou os portões, os ferrolhos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos aqui esta noite, ó Deus, saber que o Senhor tem descoberto, ó Deus, a nossa vida, tem tirado o lençol, ó Pai, para que possamos realmente entender o nosso estado, como nós estávamos, como as coisas estavam indo, mas agora, Senhor, temos a Tua lei, temos o Teu mandamento e a Tua palavra para nos orientar. Pai, esta noite eu oro, abençoe cada vida, a cada família, a cada lar aqui esta noite, meu Pai. Que a paz do Senhor esteja sobre aquele que neste momento tem recebido esta mensagem, tem recebido, Senhor, este evangelho. E em nome de Jesus, ó Deus, arranca, Senhor, todo o mal, toda a adversidade, tudo aquilo que o inimigo tem colocado no pensamento, no coração, tem colocado nos lares, ó Pai, que seja derribado, que os 1.300.000, Senhor, meu Deus, sejam, ó Deus, dissipados em nome de Jesus. É assim que eu oro e desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Amém? Vamos levantar nossas mãos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digamos em uma só voz. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.